Olá, amigos do Mexa-se! Hoje estamos com convidados especiais. Nossos amigos e profissionais do curso de educação, que fizeram um curso de Educação Física na Unifev, estão hoje aqui para falar de um assunto muito interessante. Nós vamos dar continuidade ao tema gestante. Hoje vamos falar quais são os exercícios, quais são as recomendações de atividade física para as mamães ou futuras mamães. E também na sequência vamos falar o que deve ser feito logo após a chegada do baby, né? O que a gestante, nesse momento após, né, o nascimento da criança, o que ela pode realizar de atividade física para proteger o seu corpo, principalmente com situações como a diástase, problemas de coluna. O que a gente pode recomendar de atividade física nesse período que deve ser muito bem orientado para que não tenhamos problemas e possamos voltar o mais rápido possível às atividades normais do dia a dia. Então, segura, faremos esse conjunto de informações em 2 grandes programas. Espero que vocês acompanhem. Mexa-se com a gente. Amigos do Mexa-se, então vamos falar hoje sobre exercícios durante toda a gestação. Nós sabemos que durante toda a gestação temos fases distintas, né? O primeiro trimestre, no qual devemos tomar um certo cuidado, geralmente com um aval médico. No segundo trimestre, no momento que nós temos um pouco mais de liberdade em fazer as atividades que essa gestante já realizava, e no último trimestre, no qual a capacidade da gestante realizar esforço é reduzida por vários fatores fisiológicos. E para a gente falar um pouquinho mais, trouxemos Roger, nosso convidado de sempre, que faz parte aí do nosso grupo Unifev, se formou no curso, né? Hoje a gente tem aqui grandes profissionais que se formaram no Unifev e nos trazem orgulho e vão dar algumas dicas em relação ao treinamento para essa população. Roger, o que a gente pode pensar em orientação do treinamento para esse momento, né, da fase da vida da mulher, que é a gestação? Nós sabemos que no primeiro trimestre, assim como a gente falou, é um momento delicado, né, no qual a gente tem um índice elevado, consideravelmente elevado, de aborto espontâneo, né? Gira em torno de 26% dos dados mundiais. Muitas vezes os médicos são receosos em relação a liberar as gestantes para atividade física. O que seria interessante então aí para começar? A gente tem que pensar então que a gravidez ela vai depender do histórico de vida da mulher, né? De como se ela foi uma praticante de atividade física ou não. Quanto mais sedentária, maior o risco que ela vai ter na gravidez e, teoricamente, maior vai ser as limitações que ela vai ter. Uma vez que ela seja atleta, praticante de atividade física, constante ao longo da vida inteira, a tendência é que a gravidez seja mais tranquila e não tenha grandes riscos. Sendo assim, a prática de exercício físico costuma ser liberada sem qualquer tipo de grande agravante. Como toda atividade física, deve ser feito um monitoramento da frequência cardíaca, na gravidez em especial. Deve ter um cuidado a mais com isso, para que o treinamento seja feito por parte do personal, orientando a gestante, sempre de acordo com a frequência cardíaca, fazer todo aquele cálculo e trabalhar de acordo com a frequência cardíaca. É uma segurança a mais. Eu acho que o segundo fator seria evitar o impacto, que nessa fase é totalmente desnecessário. Qualquer tipo de desconforto que gere uma sobrecarga sobre a região do abdômen também, obviamente, é desnecessário. E a manobra de valsalva, né, que seria a forma como a grávida respira, ter um controle maior da respiração, orientada pelo profissional de educação física, para que não prenda a respiração e, consequentemente, não aumente a pressão arterial durante a atividade física. E fora isso, eu acho que é mais uma questão de manter o que já se fazia antes da gravidez. Um cuidado a mais com a carga é sempre bem-vindo, obviamente. E o treinamento deve dar sequência, né, durante a gravidez, respeitando, obviamente, esses detalhes. Os exercícios da parte abdominal, como a prancha, o abdominal propriamente dito, eles podem até ser feitos no primeiro trimestre, onde, teoricamente, o volume, né, o tamanho da barriga, teoricamente, não vai interferir tanto. Após o segundo trimestre, já começa a ser um pouquinho mais complicado fazer isso. Então, vai de gestante para gestante. O personal tem ali o bom senso, de acordo com o que ela está relatando para ele, dizer se vale a pena ou não fazer esse tipo de exercício. Legal, bacana, é interessante a gente bater nesse ponto em relação ao controle dos parâmetros fisiológicos, né? A frequência cardíaca, muitas vezes até com os meus alunos eu comento que não é um parâmetro tão fidedigno para a prescrição de exercício físico.
Mas em situações como essa, né? Ou para o cardiopata, que é uma situação patológica, mas para a gestante nesse momento da vida, é um parâmetro importante para ser controlado. E o que a gente pensa, que seja uma frequência cardíaca, é claro, a gente fala de valores gerais, em torno de 130, 135 batimentos por minuto, mas isso tem que ser determinado de forma personalizada, né? Já que a gestante em várias fases da gestação, né, primeiro, segundo, terceiro trimestre, ela vai ter um aumento considerável do débito cardíaco, por isso que a frequência cardíaca é um parâmetro interessante a ser controlado. Com certeza. E agora, em relação aos exercícios, nós vamos para a prática para mostrar alguns exercícios, né? Por mais que o Roger, como ele falou, nós temos situações diferentes, né? Uma pessoa sedentária não é indicativo que ela faça atividade física, comece atividade física no primeiro trimestre. Já uma praticante, se ela não tiver nenhuma outra contraindicação médica, né? Ou mesmo como o Roger falou, histórico em relação a principalmente mães, avós que tiveram um histórico recorrente de abortos, se ela não tiver nenhuma contraindicação nesse sentido, ela pode e deve continuar seus afazeres, suas atividades já corriqueiras, claro, com ressalvas com relação a isso que a gente vai mostrar agora, que o Roger vai mostrar, o que talvez fosse mais interessante e o que a gente poderia evitar de exercícios nesse momento, ok? Vamos para a prática então? Legal, agora nós vamos exemplificar alguns exercícios que podem ser feitos pela gestante durante o processo, desde o início da gestação até os trimestres próximos, né? E para nos auxiliar, temos a Gi, que vai ser a nossa modelo de hoje. Ela não está grávida, no entanto, ela já foi grávida, então ela vai participar conosco. Vamos lá, Rodinho, o que nós vamos fazer de exercícios? Gi, por favor, deixa um colchonete para nós, barriga para cima. A gente tem que pensar então que talvez o exercício de abdômen e da região lombar sejam os mais importantes para a grávida no começo, uma vez que com a tendência do aumento de peso da barriga, a tendência é formar aquela lordose jogando seu peso para trás e sentir uma compressão ali do quadrado lombar, aquela musculatura toda, o que vai gerar dor. Então ter o core fortalecido na gestação é fundamental. O primeiro exercício que eu acho interessante é a ponte. Por favor, dobra um pouquinho mais seu joelho e ergue o seu quadril do chão, Gi, o mais alto possível. Isto. Nesse momento, ela faz um arco com a coluna dela. Ela está sentindo uma contração pequena no glúteo, está sentindo a região da lombar dela sendo contraída. Vai gerar um fortalecimento dos músculos ali, paravertebrais, do quadrado lombar e dos multifílios. O que durante a gestação vai ser muito útil para ela. O segundo exercício, também já é bem conhecido das pessoas, a gente já falou no Mexa várias vezes, é a prancha frontal. Vira de barriga para baixo agora, por favor. Isso, os braços aqui. Isso, estende seus pés e abaixa um pouquinho só o seu quadril. Isso, perfeito. Ela está sustentando então o peso dela todo entre os pés e os braços, gerando uma contração aqui do transverso do abdômen e toda a musculatura da região do abdômen dela. É válido lembrar que no começo da gestação é possível que a grávida consiga fazer esse exercício sem grandes desconfortos. A partir do segundo trimestre é bem provável que fique um pouquinho mais difícil. Então vai do professor, do personal, ter o bom senso de avaliar a situação. Isso aqui é uma variação da prancha, teria a prancha lateral. Teoricamente, quando a barriga fica um pouquinho maior e começa a gerar um desconforto para a grávida, essa posição é muito mais confortável do que a prancha frontal. Então fica uma dica aí para os professores, para sempre estar preferindo a prancha lateral do que a frontal. Pode descer, por favor. A questão dos abdominais, como a gente disse já no bloco anterior, é interessante, desde que não gere desconforto para a grávida. Pode deitar, por favor. E então vai do professor também perceber, quanto maior a barriga tiver, mais desconforto vai gerar. Então, eu preciso fortalecer meu core, mas sem gerar desconforto e dores para minha gestante. Então, eu preciso ter o bom senso de avaliar a cada fase da gravidez, da gestação, como que ela está e qual que é o exercício mais indicado. Mas, basicamente, esse daqui seria ali o simples e o eficiente nessa fase da vida. Obrigado. Roger, agora vamos para um exercício controverso para gestante. O que você me fala desse exercício? Bom, o leg press ele é sempre um vilão, né, muitas vezes. Só que ele é um vilão porque acho que as pessoas têm uma tendência a padronizar o que não pode sem olhar o contexto, né? Um caso disso é o leg press. É um exercício que vai gerar uma compressão muito grande contra o abdômen, isso é a grande verdade. Só que é um exercício que para pessoas que já vêm treinando antes da gestação, tem um preparo físico bom, é um exercício que pode ser muito útil, uma vez que ele fortalece bastante o quadríceps e a região do glúteo. Músculos que vão ser exigidos até pela sobrecarga de peso corporal que vai aumentar ao longo da gestação. E é um exercício muito seguro também pela questão da lombar, que fica bem apoiada e não vai ter nenhum tipo de sobrecarga, quando você faria, por exemplo, um agachamento ou algum exercício
que poderia fazer uma flexão da coluna e gerar algum desconforto para a gestante. Então a questão do leg press seria essa, analisar o contexto, a pessoa pode ou não fazer. Uma vez que ela possa, analisar a forma como ela vai executar o movimento. Gi, por favor, tira para nós o aparelho. Puxa um pouquinho mais a travinha, vai para você a travinha, para cá. Isso, faz a flexão, por favor, para mim. O correto é que o joelho sempre fique em 90 graus, olhando do lado de fora. Formou 90 graus, volta a estender. Eu nunca devo trazer o meu joelho em direção ao meu peito. Além de fazer uma retroversão na minha coluna, eu vou aumentar ainda mais a sobrecarga em relação ao meu abdômen, o que deve ser evitado a todo custo. Outro fator fundamental é entender que a minha coluna deve fazer o que a gente chama de tentar preservar as vértebras, né, da minha coluna, ou seja, eu tenho que conseguir deixar um espacinho aqui, ó, para que a minha mão consiga passar por entre a coluna dela, região lombar aqui, ou seja, ela vai preservar o máximo possível o curvamento da coluna dela, apoiando a cabeça, a região aqui da cervical e torácica e a região da lombar, onde a coluna dela aqui na região entre o final torácico e o meio da lombar fica preservado, formando um arco. Isso seria o correto para o leg press. Qualquer pessoa, ainda mais para gestante. Pode travar, por favor, para mim? Uma outra forma de você executar o leg press e transformar ele em um exercício, em vez de ser polêmico, um exercício benéfico, seria fazer ele unilateral, onde eu estaria diminuindo a sobrecarga sobre o meu abdômen, uma vez que eu estou com o peso apenas de um lado da minha perna só sendo trabalhado, e eu vou ter a questão da lateralidade, né? É muito comum a gente ter desvios posturais, ter uma perna mais forte que a outra, uma perna maior que a outra, e na gestação, às vezes, esse desvio pode ficar um pouco mais acentuado, eu posso ter uma rotação de quadril, o que vai gerar conforto em um lado da pelve e no outro não. E fazer exercícios laterais é uma forma de corrigir e equilibrar essas musculaturas. Então, Gi, por favor, coloca apenas uma da perna aqui, isso, uma só, a outra fica aqui embaixo. E destrava, por favor, para mim. Ergueu lá em cima, aí, perfeito. Apenas com uma perna, desce 90 graus e faz a extensão completa. Então vale a dica de que o importante é você fazer o contexto, olhar o contexto, o histórico da gestante, o tipo de exercício, como ele vai ser executado e se ele realmente é benéfico para aquela fase da gestação. Lembrando que quanto maior for a fase da gestação, mais próximo da grávida dar à luz, mais difícil fica fazer esse exercício. Legal. É bacana a gente ilustrar alguns exercícios que podem ser polêmicos, né? Porque primeira coisa que foi dito desde o começo, depende do que essa gestante já fazia, né? Então, se ela já treinava com uma certa sobrecarga esse peso, o que a gente tem que fazer muitas vezes é reduzir essa sobrecarga a níveis seguros, né? Seja 30%, 50% da carga que ela já trabalhava, e eu poderia tranquilamente continuar a execução desse exercício. Já como o Roger falou, fortalece a musculatura, que é importante, né, para a gestante. Por exemplo, o glúteo. Várias vezes avaliei gestantes com falta de força de glúteo. E a gente sabe que musculatura de glúteo fraca determina uma fragilidade também da coluna lombar. Então a gente tem que trabalhar, usar alguma estratégia para atingir isso. E outra coisa, não sei se o Roger me permitir, a gente já tem aqui um equipamento que nós podemos utilizar. Porque a questão do leg press, de repente pode ser ruim para a gestante, é como o Roger falou, a aproximação da coxa em relação ao abdômen, que vai aumentar essa pressão intraabdominal. Isso não é interessante. Então, a angulação de 90 graus, muitas vezes é usada, mas a gente pode fazer angulações menores ainda, que favoreceria aí o fortalecimento da musculatura, né? Mas o problema é que os leg press, Roger, a gente não tem uma sobrecarga significativa ao final do movimento. A gente tem um braço de resistência, que a gente fala na biomecânica, muito reduzido. E nesse momento eu perco muita intensidade. E aí o professor, o indivíduo que está treinando, é obrigado a colocar mais peso. Quando a gente usa algumas estratégias como borracha, não tenha medo de... A borracha, ela pode... Ao estender, vamos fazer o movimento agora, Gi. Estende a perna, vai, destravou. Quando é estendida a borracha, aumenta-se a sobrecarga porque a borracha está sendo estirada, né? Então, ao final do movimento, onde o peso seria ínfimo, seria muito fácil, começa a ficar mais pesado. É por isso que é importante procurar profissionais que possam te orientar nesse momento. Que a gente pode, mesmo que a gestante seja super bem treinada, né? Que ela seja já apta fisicamente, a gente pode tornar ainda mais seguro o treinamento para ela e dessa forma ter uma gestação tranquila, um retorno, né? E a gente sabe que a atividade física influencia positivamente no desenvolvimento da criança
E isso é o que todo papai e mamãe quer. Agradeço mais uma vez, Roger. Obrigado. Roger, que é nosso fruto da casa, do curso de Educação Física, um dos profissionais aí mais bem vistos na nossa região. E é esses profissionais que a gente traz aqui para auxiliar você no entendimento, um pouco mais desse entendimento do exercício. Próximo programa, vamos falar de pós-gestação. Não perca, mexa-se!